A dívida milionária do Confiança com a União. Essa e outras notícias no Giro de Notícias de hoje. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje nós teremos giro de notícias para falar da dívida milionária que o Confiança tem com a União, que foi revelada agora, finalzinho de janeiro. Além disso, vamos falar da repercussão de Daniel Paulista do jogo contra o Botafogo do último sábado, além do início da venda de ingressos para o jogo contra o América, que já acontece agora, quarta-feira à noite. E para que a gente continue crescendo, chegando a mais e mais azulinos e azulinas, e nordestinos e nordestinas, dá seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário. Os comentários têm sido bem bacana para que a gente possa continuar a conversa que é iniciada aqui nesse vídeo. Então conto com você, com a sua inscrição, com seu like. A gente está aí com 1.800 e poucos inscritos, rumo aos 2.000 inscritos aí até o final da Copa do Nordeste. Conto com vocês para isso. Então vamos lá. Primeiro destaque hoje é a dívida milionária do Confiança. Matéria que está no blog de Cássio Zirpoli, né? Claro que ele não fala só do Confiança, ele fala das dívidas dos clubes da séries A, B e C. E lógico que estão dentro dessas dívidas o Confiança. Bem, a Procuradoria da Fazenda Nacional lançou no último dia 30 um aplicativo chamado Dívidas Abertas, onde as consultas podem ser feitas de todas as dívidas dos clubes com a União e pendências de FGTS. Essas dívidas são só as dívidas que estão lá, dívidas mesmo, ou seja, os débitos parcelados, garantias e a eximibilidade suspensa, que é basicamente aquela dívida que já está no finalzinho, que tem sua garantia de pagamento assegurada. Essas dívidas não estão, ou seja, de todas as dívidas apresentadas pelos clubes, elas podem ser ainda maiores caso tenham alguma questão já avançada do pagamento. A dívida do Confiança é de R$1.082.685. Vamos simplificar. R$1.082.000. Isso é a 10ª maior dívida dentre os clubes da Série B, a 4ª maior do Nordeste. A gente só perde nesse quesito para os 3 clubes grandes do Recife, pela ordem Sport, Santa Cruz e Náutico, ordem de dívida, não de grandeza. Os pernambucanos que se resolvam depois quanto a isso. E considerando apenas times do Nordeste, temos a 7ª dívida no geral. Então devemos mais de 1 milhão em dívidas para a União, ou seja, trocando miúdos, para o governo federal, né? Para quem não, por acaso, não sabe o que é a União. Para fins de comparativo, né, olhando um clube menor que a gente, o Sergipe deve 450 mil, o Bahia, que é muito maior do que a gente, deve apenas 64 mil, e o ABC, que é um pouco maior que a gente, mas que a gente tem chegado no nível deles nos últimos anos, deve 5 milhões de reais. Então essas dívidas, elas variam um pouco, ela não depende necessariamente. Quanto maior o clube, maior a dívida. Existem clubes pequenos, por exemplo, o Central de Caruaru deve mais do que a gente. O Campinense deve 5 milhões. Então essas questões de tamanho de clube com o nível da dívida, ela não se ajusta. Então só para efeito de comparação, para a gente ver aí em que buraco a gente está. Essa dívida, ela pode ser maior, como eu falei. A gente sabe que essa dívida deve ter sido maior porque o Profut, que o Confiança aderiu, e não se sabe ao certo se ele pagou todas as parcelas. Ele já acabou, mas ele deu um abatimento bom nas dívidas do Confiança. O Profut foi assinado ainda na gestão Luiz Roberto. Além de parcelamentos e quitações, coisas que Iago tem falado, que as dívidas, elas estão sob controle. Então o fato da dívida ser de 1 milhão não quer dizer que a dívida esteja crescendo. Essa dívida pode ter sido maior em 2018, 2019, ter diminuído, ela pode estar sendo parcelada, pode estar sendo paga, mas enfim, o fato é que a dívida hoje é de 1 milhão e ela pode ser maior porque ainda existem essas transações aí sendo homologadas e cumpridas aí junto à União. E quais são os aspectos práticos? Então, finalmente, Mike, o
que significa o Confiança dever 1 milhão? É só um número? Todo time deve? O que isso significa na prática? Bem, na prática isso significa que o Confiança pode ter essa dívida executada. Essa dívida pode ser executada via penhora de bens, no caso do Confiança, basicamente o Sabino Ribeiro, que já tem um processo judicial ali de disputa, ou a penhora de premiações. Então, ano passado, o Vasco da Gama do Rio de Janeiro teve o Complexo de São Januário penhorado para pagamento de dívidas, não sei em que pé está isso, a notícia que eu vi foi do final de 2019. E o Botafogo teve cerca de 22 milhões de reais de premiação que ele teve pela Série A, penhoradas também para pagar essa dívida. Então isso não acho que a gente vá perder parte da nossa cota da Série B por conta disso, mas se essa dívida crescer, ou se de repente alguém quiser usar o Confiança como um exemplo, a gente sabe como essa justiça tem funcionado ultimamente, cheio de juiz e promotor querendo aparecer, pode ser que isso acabe acontecendo. E o principal ponto, está em curso um projeto de lei apoiado pelo governo federal e pelo parlamento de transformar os clubes em empresa. Então, os relatores desses projetos, inclusive um projeto capitaneado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse: não haverá refinanciamento para quem não se tornar empresa. Ou seja, essa dívida pode ser um fator de pressão para o Confiança aderir a essa nova forma de sair de ser um clube, uma associação sem fins lucrativos, como é hoje, para passar a ser uma empresa, algo que eu sou particularmente contra, mas em outro vídeo eu trago isso para vocês e vou até propor para o pessoal da bancada para a gente fazer um podcast um pouco mais robusto, já que isso é um tema bem difícil de tratar, não dá para tratar simples como a favor ou contra, ele tem muitas nuances. Então, no final das contas, essa dívida milionária, ela pode trazer essas penalidades com perdas financeiras, ou então uma pressão para que o clube mude sua forma de ser gerida, deixe de ser uma associação sem fins lucrativos como é hoje e passe a ser uma empresa com acionistas e gestores. A questão é: que acionistas, que gestores vão querer encarar um clube aqui em Sergipe? E investidores, no caso. É algo a gente aí para fazer aquela discussão que eu falei, tanto aqui como no Bancada. Prometo isso para vocês, vou propor isso para a galera do Bancada, me cobrem. Saindo desse ponto das dívidas, vamos voltar para o campo de jogo. Daniel Paulista valoriza o ponto conquistado fora de casa e já pede foco no Campeonato Sergipano. Matéria do Globoesporte.com. Abre aspas para Daniel Paulista: sabia da dificuldade que era jogar, mas saio satisfeito com o resultado. Com o que a equipe apresentou, nós montamos uma estratégia para ocupar espaços deixados pelo adversário e conseguimos. Poderíamos ter saído com a vitória, infelizmente não deu. Acho que a gente leva um ponto importante que nos deixa bem no campeonato e a gente vai seguir o trabalho, que tem muita coisa ainda pela frente, falou Daniel Paulista. Então, valorizou esse ponto, coisa que nós também valorizamos. Então, se você quer mais informações, tem o meu pré-jogo, o meu pós-jogo do jogo contra o Belo, tem um Bancada das Meninas que saiu hoje, links aí na descrição para você. Sobre o jogo contra o América, ele já se prepara e diz, abre aspas mais uma vez para Daniel Paulista: agora já vamos mudar a chave. A gente sabe que precisa ter muita concentração, muito foco nesse jogo, um adversário difícil pela frente, todas as equipes têm chance de classificação e a gente precisa somar os pontos necessários para garantir a passagem de fase, completou o treinador do Confiança. Então, postura correta de Daniel, já é sabido que ele vai usar o time titular, não vai mesclar, apenas uma baixa que é Jefferson, que foi expulso e que, ao que parece, ele está galgando aí passos para conseguir a titularidade, mas, exceto o Jefferson, vai com o time completo para encarar aí o América. Claro que o América é possivelmente um dos times mais frágeis desse campeonato sergipano. Se a gente consegue abrir o placar, ter um placar robusto já no início do jogo, a gente pode no segundo tempo dar uma poupada nos nossos principais jogadores, a ver como esse jogo corre. E para finalizar esse vídeo, Confiança divulga os preços do ingresso para a partida contra o América. Então, ingressos para essa partida contra o América já estão disponíveis. Partida importantíssima, é importante você, torcedor, vá, e é importante você, sócio, garanta seu ingresso. Se você não é sócio, você está vacilando demais, porque a quantidade de jogos que a Confiança tem feito no ano, tem feito aqui no Batistão, você está perdendo dinheiro, você está perdendo praticidade, porque é só chegar lá com sua carteira e entrar. Então,
pare tudo que está fazendo, pare esse vídeo e vá se associar agora se você não for sócio. Mas antes disso, você pode garantir seu ingresso por R$ 25,00 a inteira solidária ou R$ 50,00 a inteira solidária nas cadeiras brancas. Meia entrada, 20 na arquibancada e 40 na cadeira branca. Esses ingressos podem ser adquiridos lá no Sabino Ribeiro, no Shopping do Dragão, Loja Gigante Operário, Litoral 655, Shopping Prêmio e Calçadão das Laranjeiras e na Hightech Informática. São esses os pontos de venda, esses os valores, mas fundamentalmente, se torne sócio, é mais vantajoso para você, ajuda o clube, ajuda o clube com renda, ajuda o clube com divulgação. Sócio é o futuro, então se torne sócio, que é muito melhor para você, para o clube, para todos os envolvidos, ok? Me despeço por aqui, saudações proletárias e fui! Campeões que no gramado